Muito bem, bem-vindo à nossa quarta aula do treinamento de afiliados do nível iniciante, né, para você que é um afiliado novo no negócio. E nessa quarta aula nós vamos falar sobre negociação e pós-venda, tá? Posso dizer para você as coisas mais importantes que nós temos hoje dentro do nosso processo de vendas, é a parte da negociação e principalmente a parte do pós-venda. Por quê? Porque é o pós-venda que vai levar a gente a conseguir fechar vários outros negócios com esse cliente durante o período todo que ele estiver com a gente. Porque nós estamos falando de serviços de marketing que são permanentes para a empresa. A empresa não pode contratar uma vez só e depois não fazer mais. Hoje em dia não tem mais como. Você como um afiliado, você tem que colocar na sua cabeça a primeira coisa, é que o que nós estamos vendendo para essas empresas são coisas que elas vão precisar para sempre, durante todo o tempo que elas existirem. Não é uma coisa que ela vai comprar uma vez só. Então, ela precisa da gente sempre. Ela vai fechar ali uma loja virtual, vai fechar um site, vai fechar qualquer outro tipo de serviço. Hoje, amanhã ela precisa de outra coisa, depois de amanhã ela precisa de outra coisa, e sem contar os serviços que são recorrentes, né? Aonde tem as mensalidades que você ganha sobre elas também, tá? Então vamos lá. Começando o nosso treinamento de esta aula, né, que é a aula 4, o primeiro tópico que nós vamos comentar é sobre negociação, tá? Dos 5 tópicos padrões aqui dessa aula. Então, negociação é identificação de necessidades específicas. Basicamente é isso que é uma negociação, né? Você tenta identificar o que a pessoa precisa, encontrar a dor dela, né? E ela vai rebater com objeções e você vai rebater as objeções dela com argumentos. Basicamente, isso é uma negociação, chegando a um ponto onde se fala de valor, onde se fala de serviço, onde se fala de processo, de tempo, de prazos e tudo mais. Então, isso se chama negociação. Porém, o nosso modelo de negociação costuma ser rápido, porque nós estamos falando de uma consultoria, né? O nosso principal produto aqui é uma consultoria. Então, vamos lá, é fundamental identificar as necessidades específicas daquela empresa ou daquele cliente, né? Por meio de uma escuta ativa, aprenda a ouvir o cliente e questionamento eficaz. Ou seja, tu vai rebater alguma dúvida, alguma objeção do cliente, faça isso de forma eficaz e profissional. Descubra quais são os desafios, metas e objetivos da empresa. E ao compreender as necessidades do cliente, você poderá oferecer soluções personalizadas que atendam exatamente às necessidades e demandas desse cliente, aumentando as chances de um acordo satisfatório, de fechar a negociação. Então, você tem que sempre se posicionar não no lugar de um vendedor, mas sim no lugar de uma pessoa que veio para ajudar aquele cliente a resolver um problema. Se você tiver esse posicionamento, você já está com meio caminho andado do momento que chegar na negociação. Depois daquela abordagem inicial que nós vimos na aula passada, o cliente vai te dar corda, você vai absorver informações dele e entra nessa questão de negociação. O cliente de repente vai dizer: tá, mas isso aí tá meio caro, não tem como fazer um desconto, fazer mais barato. Ah, mas você poderia fazer isso e aquilo também e só me cobrar aquilo lá. Acontece isso às vezes, né? A gente faz um orçamento para o cliente de 3 coisas. Depois dessa consultoria ser feita já, o cliente recebe um orçamento com o relatório e ele diz: tá, mas aqui no orçamento deu R$ 1.800 os serviços. Vocês podiam fazer para mim o site que você cobrou aí 1.480 e o outro serviço você me daria de brinde. Então ficaria tudo pelo valor do site, entendeu? O cliente entra nessas coisas de negociar valor. Eu digo a você, a gente tem sim uma margem de negociação de valor, mas ela não é muito grande. Até porque a gente tem que trabalhar dentro de um padrão de mercado, não adianta fugir tanto valores de mercado e tudo mais, né? Inclusive, né, os nossos valores são valores abaixo do valor de mercado. Hoje tem muitas agências cobrando para fazer um site um determinado valor e nós colocamos um orçamento abaixo disso normalmente para o cliente. Então, quando o cliente vier rebater questão de preço e tudo mais, você tem que saber valorizar o nosso produto. Dizer sim, mas o senhor tem que entender que a gente está oferecendo para você um acompanhamento, uma assessoria profissional. Não é simplesmente ali fazer um serviço para o senhor entregar e acabou. Ah, fiz um site, entreguei e acabou. Não, a gente dá um acompanhamento para o senhor. Posterior a esse serviço ser entregue, eu vou estar aqui
entrando em contato com o senhor de vez em quando para saber como é que está a situação, se o senhor está contente com o resultado, se tem alguma alteração que precisa ser feita. Até que o cliente se sinta satisfeito, a gente vai fazer o que for necessário, tá? Então, quando a gente vende profissionalismo, e eu não gosto muito da palavra, mas vou usar ela aqui, excelência, né? Não, eu acho que excelência é uma coisa que bom, é para outro assunto, para outro momento, aliás. Mas vamos dizer que a gente usa assim extrema qualidade, extremo profissionalismo, né? Para concluir e entregar um serviço. Então, isso, quando a gente entrega isso, a gente não é obrigado a entregar promoção, né? Ou a gente entrega muita qualidade com bom preço, ou a gente entrega promoção com baixa qualidade. O nosso foco aqui, como uma agência e como nós atendemos empresas, é entregar qualidade, né? Nós temos que ter um preço razoável, não pode ser nada muito caro, mas tem que ter qualidade. Então, o cliente vai fazer um site com a gente, o preço é bom, não é ruim o preço, comparando com o mercado, comparando com as agências por aí. Ele vai fazer uma gestão de tráfego, pô, hoje nós temos pacote de R$ 600, é um pacote super barato por mês de gestão de tráfego para gerenciar todas as campanhas daquela empresa, né? Gerenciar no Facebook, no Google, campanhas para eles. Então é um pacote padrão que profissionais autônomos já andam cobrando isso, e nós como uma agência estamos cobrando esse valor. Então é daí para cima, claro, né? Tem vários pacotes, mas é mais ou menos aí, tá? Então a parte da negociação é justamente você entender essa dor desse cliente, né? Identificando essa dor, que é diferente de extrair informações, como nós vimos na aula passada, né? Identificar a dor, a necessidade mesmo que ele está tendo ali, né? Para você chegar e dizer, não, senhor, ó, depois dessa consultoria inicial que nós vamos fazer para identificar tudo sobre a tua empresa, os pontos fracos e fortes, para a gente entender o seu negócio, aí sim eu vou lhe apresentar soluções para curar essa dor aí que o senhor está tendo. A sua dor é o quê? A venda? Não está acontecendo a venda? Ou, por exemplo, a sua dor é a organização do seu negócio na internet, está todo bagunçado, ninguém sabe onde que está nada, então nós vamos curar essa dor. Então vamos para a próxima aula, que é o fechamento. O fechamento, diferente da negociação, é o momento onde você vai dar a martelada, né? Para dizer, não, vamos fechar o negócio então, dar a mão para o cliente, né? Ou se for online, né? Bom, vamos finalizar esse negócio então, para a gente dar início. Alguma pergunta nesse sentido que vai fazer o cliente dizer sim ou não, né? Então, na apresentação do fechamento, você vai falar o seguinte para o cliente: olha, senhora, bom, ficou tudo que o senhor me perguntou foi bem informado, esclarecido? O senhor tem mais alguma dúvida antes da gente fechar? Olha só que pergunta interessante, né, que você faz. O senhor tem mais alguma dúvida antes da gente fechar? Você já está dizendo para o cliente que você vai fechar, né? Mas você está perguntando se ele tem uma dúvida. Então ele já está subentendendo que, poxa, se eu não tenho mais dúvida, então nós temos que bater o martelo. E se eu tenho dúvida, eu vou perguntar então para fechar. Ou seja, de qualquer maneira, você colocou ele no muro, né? Fez uma pergunta fechada, ele vai ter que dizer sim ou não. Então, durante o fechamento da venda, destaque os resultados tangíveis que a sua consultoria de marketing pode oferecer. Então você pode dizer: olha, o senhor percebeu que a nossa consultoria vai lhe dar todos os caminhos para resolver os seus problemas aqui na empresa, não percebeu? Sim, então tudo bem, vamos fechar agora. Tá? Você faz aquela pergunta de fechamento. Mostra estatísticas, casos de sucesso e exemplos concretos de como suas estratégias podem impactar positivamente o crescimento da empresa. Então, se você vê que o cliente está meio relutante, pois vou pensar um pouco, tô vendo aqui, deixa eu me chama de novo daqui uns dias. Você vai dizer, olha, o senhor percebeu o quanto vai ser importante isso para a empresa do senhor? O senhor tem que entender que isso é um investimento que o senhor está fazendo, não é um gasto, né? Porque o senhor está investindo para sua empresa ter mais resultados e alcançar os objetivos que o senhor está procurando, né? Então, olha só, aí você usa um exemplo, por exemplo, teve um caso da Dona Maria, isso vai acontecer depois que você já vendeu algumas consultorias, claro, né? Porque aí você já vai ter exemplos de clientes teus. Teve um caso da Dona Maria, que é uma cliente nossa, ali do bairro tal, aqui da mesma cidade, que fez a consultoria e ela precisava ter mais resultados, mais clientes, e a gente fez um processo, uns trabalhos para ela, e ela conseguiu aumentar bastante a clientela dela. Você usou um caso de sucesso, né? E você pode usar isso como exemplos
E esses exemplos funcionam muito. Ou, por exemplo, estratégias, né, estatísticas. Olha, o senhor sabia que, em média, empresas que contratam uma consultoria de marketing, elas tendem a ter um crescimento de 50% a 70% no faturamento quando elas adotam, isso já no primeiro ano que elas adotam eh, investimentos em marketing. Então você dá estatísticas para esse cliente para ver se você consegue, não digo convencer, mas fazer ele entender o quanto aquilo é importante para a empresa dele, tá? Esse basicamente é o fechamento, não tem muito segredo, né? É você estar ali rebatendo as objeções finais, vamos dizer assim, né? As últimas dúvidas, mas é muito importante você saber fazer as perguntas, aquelas perguntas chaves. O senhor tem mais alguma dúvida antes da gente fechar o negócio? Tá? Essas perguntas chaves, porque estatisticamente no mercado, 50% dos clientes não têm poder de decisão. Eles não sabem dizer, tá bom, eu quero contratar, vamos fechar o negócio. Eles não sabem, eles não têm esse poder de decisão, isso está no cérebro, é assunto também para outra aula, mas isso está no subconsciente da pessoa, ela adotou essa postura de vida e ela não tem poder de decisão. Então ela acaba ficando meio neutro, não diz sim nem não. Tô vendo, vou ver, vou pensar, tá bom, deixa eu ver, fala comigo depois. Não, não, vamos fechar agora. O que falta para a gente fechar o negócio agora? O senhor não está querendo faturar mais? A sua empresa não precisa de mais cliente? A sua empresa não precisa de um trabalho online profissional? O senhor não quer crescer com o seu negócio? Olha quanta pergunta que você pode fazer para o cliente. Bota ele na parede. Faz ele dizer sim ou não, sim ou não. Perguntas fechadas obriga ele a dizer sim ou não. E, obviamente, essas que eu fiz, ele vai ter que dizer sim para todas elas, né? Bom, follow-up. Follow-up é o pós-venda, é o acompanhamento que você dá para o cliente, né? Então, após a reunião inicial de uma proposta apresentada, envie mensagens personalizadas ao cliente, destacando como sua consultoria pode atender as necessidades específicas do negócio. Demonstre interesse em ajudar a empresa a alcançar seus objetivos e ofereça suporte adicional, esteja sempre disponível para esclarecer dúvidas, e esta abordagem de acompanhamento personalizado ajuda a construir uma confiança e fortalecer o relacionamento com o cliente, tá? Então, do momento que você fez o atendimento, você voltou, o cliente não fechou naquele momento, ou você fez online, você tem que ter isso organizado. Não adianta sair mandando mensagens à toa na internet e sem saber para onde está enviando. Às vezes a pessoa diz que tem interesse, você responde ela e depois você não sabe mais quem era, você perdeu na lista. Então você precisa usar algumas estratégias. Isso vem também através de ferramentas, como por exemplo o WhatsApp Business. O WhatsApp Business, se você falar com o cliente, você pode etiquetar esse cliente, né? E aí você vai lá e coloca etiqueta. Cliente interessado, coloca etiqueta naquele cliente interessado. Cliente em negociação, coloca etiqueta cliente em negociação, né? Não quis, ou talvez não precise de etiqueta, né? Se não quis, não quis. Falou para eu procurar no futuro, né? Mais tarde. Então você etiqueta lá, mais tarde. O WhatsApp Business te dá essas ferramentinhas. É muito importante desde já você se atentar a isso e tentar ter no teu WhatsApp, no teu celular ou no teu computador, um WhatsApp Business, tá? Existem formas de você comprar número virtual, a gente utiliza também na agência, que eu vou ensinar em um outro vídeo, tá? Bom, etiqueta profissional. Etiqueta profissional, quando a gente fala etiqueta, dá a impressão, dá a entender que é comportamental, né? Mas na verdade não é somente isso, né? Olha só, a abordagem orientada a resultados, tá? Então, a forma que você aborda o cliente já tem a ver com etiqueta. A postura que você adota tem a ver com etiqueta profissional. O marketing pessoal, a forma de se vestir, né, a forma de se apresentar, como tá teu cabelo, tudo isso tem a ver com etiqueta profissional. Então, quando a gente fala etiqueta profissional, ela engloba um monte de coisas, que é você se enxergar no espelho como um profissional. Você se olha no espelho e pensa assim: eu compraria dessa pessoa? Né? Se você se olhar no espelho e dizer que compraria dessa pessoa, legal, aparentemente tua postura e teu marketing pessoal está bem apresentável. Estou falando fisicamente, né? O que envolve muito mais coisas do que isso. Então, ó, em vez de simplesmente vender seus serviços, concentre-se em entender as necessidades do cliente e fornecer soluções estratégicas. Olha só, etiqueta profissional, o teu comportamento é de atitude. Você está dizendo, senhor, eu sei que o senhor tem um problema e eu estou aqui para resolver, para lhe ajudar. Você está preocupado em atender as necessidades e solucionar
os problemas daquele cliente, né? Ofereça insights relevantes, que seria o quê? Seus feedbacks sobre alguma coisa que o cliente comentou. Ah, eu estou precisando de clientes, tinha que aumentar pelo menos 50% do meu faturamento. Aí você dá um feedback. Olha, o senhor sabia que o marketing digital pode fazer o senhor dobrar o seu faturamento? Ferramentas de marketing digital ajudam muito dentro de uma empresa hoje, né? De repente, eu posso até lhe dar umas dicas de algumas ferramentas para o senhor usar aí na empresa. Você deu um feedback, um insight, né? Uma ideia. Então, mostre conhecimento sobre o setor e proponha ações específicas para alcançar os objetivos da empresa. Essa postura demonstra profissionalismo e estabelece você como um parceiro confiável na jornada de crescimento desse cliente. O que esse cliente está procurando? Ele é um empresário, ou né, um comerciante, talvez, ou um profissional liberal. Ele está procurando alguém de confiança que ele possa permanecer parceiro por um bom tempo. É isso que esse cliente está procurando. Ele não está procurando comprar alguma coisa de você como a gente faz quando vai numa loja, comprar um sapato, né, comprar um boné. Não, ele está procurando alguém que ele possa confiar para ser parceiro para longo prazo dessa empresa, até que a empresa dele deslanche, até que a empresa dele cresça. E quanto mais ela crescer, mais parceiro ele vai querer ficar da gente, porque ele quer crescer mais ainda. Né? Se ele perceber que o faturamento melhorou 30%, poxa, ele vai pensar, pô, então se eu investir um pouquinho mais, eu vou faturar 50%. E se eu investir um pouquinho mais, eu vou faturar 100%. Então esse cliente acaba se prendendo cada vez mais na agência e é isso que a gente quer para que nós possamos ganhar dinheiro com as mensalidades também, né? Que é a parte mais interessante, construir uma renda fixa todo mês através da recorrência, né, das mensalidades. Imagina daqui a pouco tu ter 10 clientes pagando mensalidade. Né? São 10 mensalidades que entram no teu bolso todos os meses, indiferente das vendas que você fez naquele mês. Gestão de tempo. Bom, esse último tópico para concluir essa aula, eu quero falar sobre a organização, né, a tua gestão do teu dia de trabalho. Quanto tempo você vai dedicar a isso? Eu não sei. Você, como afiliado, pode dedicar 2 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas por dia. Eu já trabalhei 14 horas por dia em negócios, até mais do que isso. Vai depender da dedicação de cada um, tá? Você não precisa ser empregado de uma empresa para você se dedicar 8 horas por dia, né, a um negócio. Isso vai depender dos motivos que você tem para ganhar dinheiro, para crescer na vida, né, da ambição que você tem para ganhar mais dinheiro também. Então, você vai se dedicar, mesmo o negócio sendo independente, sendo teu, você tem que se dedicar. Na verdade, eu, como uma pessoa que está muitos anos trabalhando já por conta, vamos dizer assim, dono de empresa, trabalhando independente, eu posso dizer para você que quando a gente trabalha independente, nós temos que nos dedicar mais do que o normal. Tá? Em uma empresa, a gente só vai, trabalha e volta para casa. Quando a gente é independente, não. A gente não pode parar a qualquer hora, a hora que quer, fechar, cumprir horário. A gente vai ter que trabalhar conforme a demanda. Porque é assim que funciona o dia de uma pessoa autônoma, dá para você dizer assim, né? Porque um afiliado ele é um autônomo. Então, olha só, agenda eficiente e cumprimento de prazos, organização do teu dia e dos teus atendimentos, para gerenciar eficientemente o tempo ao lidar com clientes empresariais. É crucial adotar uma abordagem de agendamento eficiente e cumprimento de prazos, tá? Estabeleça um cronograma claro para reuniões, apresentações e entregas de resultados. Demonstre organização e cumpra os prazos acordados. Muito importante isso, hein? Jamais fure com o cliente, principalmente o empresário, que o dia dele já é corrido, ele dificilmente tira um horário para atender alguém, e quando ele tira, se aquela pessoa furar com ele, já era. Ele não quer mais conversa. Você perdeu o cliente. Demonstre organização e cumpra os prazos acordados, mostrando comprometimento com a efetividade do projeto. Ao gerenciar bem o tempo e cumprir os prazos, você constrói uma reputação sólida e ganha confiança do seu cliente, principalmente se você for trabalhar presencialmente na tua cidade, né? Se você for trabalhar online, você dificilmente vai ter muito essa coisa da reputação dentro da internet, vai ter, né? Mas não de cliente para cliente, de empresa para empresa. Mas principalmente o presencial vai exigir muito a tua reputação. E olha só, uma coisa importante, você tem que encontrar ferramentas simples, básicas, para você organizar o teu dia. Por exemplo, uma planilha de Excel. Coloca ali os clientes que estão dando feedback positivo para você, dizendo, olha, tem interesse em conhecer, vai colocando numa planilha. Se você não quiser usar o WhatsApp Business, né? Porque a planilha te dá mais recursos, é mais completa.
uma planilhazinha já faz uma gestão. Quem sabe usar um CRM, melhor ainda, show de bola, né? Mas a grande maioria, eu acredito que hoje em dia não sabe ainda usar um CRM, que é uma ferramenta um pouco mais complexa, né? Então, use uma planilha do Excel. Use o WhatsApp Business. Eu, por exemplo, com os clientes aqui na agência, eu uso o WhatsApp Business. Quando eu dou atendimento, eu faço a etiquetagem desse cliente. E eu também jogo esse cliente para dentro de uma planilha de Excel. Né? A gente tem um softwarezinho, na verdade, aqui, gente, que faz tudo, que é como se fosse uma planilha de Excel. Esse software faz, é um CRM básico, mais simples assim, que a gente mesmo desenvolveu. Então, fica muito mais prático, porque aí eu sei, eu todo dia olho aquela lista e vejo o que está acontecendo. Ah, esse cliente eu fiquei de fazer hoje, esse cliente eu tenho que dar uma consultoria, esse cliente a gente está guardando um orçamento, esse cliente está guardando uma proposta, esse cliente está assinando um contrato. Eu tenho isso tudo separadinho para ter organização. Da mesma forma, você também precisa ter, tá bom? Então foi essa a aula que nós fizemos, concluímos aí como quarta aula. E na próxima aula tem uma estratégia muito legal para você, que você, se prestar muita atenção, você vai ganhar muito cliente através dessa estratégia, que não é difícil de fazer. Então aguarde até a próxima aula.